Igreja Açores, o programa com a atualidade da Diocese de Angra, para ouvir ao domingo, ao meio-dia, na sua Antena 1 Açores. Neste domingo de Nossa Senhora da Conceição, vamos conhecer um testemunho de uma jovem angrense que foi estudar Educação Física para Lisboa e hoje é irmã na congregação das Servas de Nossa Senhora de Fátima. É ela a convidada desta semana. Bem-vindos ao Igreja Açores. A convidada deste Igreja Açores especial comemorativo da solenidade de Nossa Senhora da Conceição é Rita Ornelas, uma jovem terceirense cujo percurso foi conduzindo ao serviço do próximo e hoje é serva de Nossa Senhora de Fátima. Olá Rita, obrigada por estares connosco. A Rita é angrense, saiu da ilha para estudar e depois o que é que foi mudando? Muito bom dia, obrigada desde já por esta participação. Então, eu em 2008 saí da terceira, com 18 anos, como tantos jovens, para virem estudar para Lisboa. Vim tirar o curso de Ciências do Desporto, vim com a minha irmã gêmea, também já tinha cá em Lisboa o meu pai, o meu irmão. Portanto, foi um sair da ilha, mas o continuar num contexto familiar. E comecei assim a estudar. E depois o que é que foi mudando? As irmãs começaram a envolver-se em algumas missões para o estrangeiro. Foi isso que despertou este interesse pelo próximo? A vocação demora o seu tempo, não foi logo. Primeiro, quando vim para Lisboa, afastei-me um bocado da igreja, estava deslumbrada com a vida de uma grande cidade. E deixei de ir à missa, deixei de algumas práticas que tinha adquirido aí na ilha. Depois, mais tarde, ao fim do segundo ano da faculdade, percebi que estava muito vazia, que a vida me estava a faltar o sentido. Então, integrei-me numa paróquia, na paróquia do Parque das Nações, lá com vários movimentos juvenis. Integrei um projeto da paróquia, que é o Projeto SADI, que faz voluntariado missionário em Portugal e em São Tomé. Estive 2 vezes em São Tomé a fazer missões de verão durante o mês e fui na paróquia, em contexto de paróquia, que conheci as irmãs servas de Nossa Senhora de Fátima que faziam um trabalho na paróquia do Parque das Nações. Ou seja, esta minha vocação foi crescendo na medida em que eu também me fui dando. Cada vez que eu ia à missa, eu tinha desejo de mais missa. Cada vez que estava envolvida nos grupos juvenis, aquilo ainda não me saciava desejosamente. Então fui-me inquietando sobre o que é que o Senhor queria de mim. Depois, estas missões com a irmã gêmea, quem é que influenciava quem? Era muito mutuamente. Nós ainda temos uma grande empatia e então... para onde uma ia, a outra ia atrás. Íamos sempre, era o nosso suporte, era uma à outra. Uma ia, a outra ia atrás. Costumo dizer que a primeira coisa que eu fiz, sem que a minha irmã fosse, foi mesmo ir aos primeiros encontros da congregação. Quais foram estas missões? Fala-nos um pouco desta experiência missionária, ainda por cima com uma irmã gêmea, portanto a cumplicidade não deve ter faltado nestas viagens. Exato. Nós fomos as duas vezes para a missão para São Tomé. No projeto SADI nós fazemos um percurso de 1 ano, com várias reuniões quinzenais, com campos de férias, com retiros. E no fim do ano escrevemos uma carta a dar a nossa disponibilidade para partir para a missão. E depois os grupos são feitos, não somos nós que escolhemos com quem é que nós vamos. Através da equipa organizadora é que escolhe e que faz as missões. E nos 2 anos, depois a equipa organizadora nos colocou na mesma missão em São Tomé. E isso foi um grande suporte uma para a outra, porque ir para a missão, para um país tão distante, para uma cultura totalmente diferente, um ambiente totalmente diferente àquele a que vivíamos, ter este suporte para ambas, da irmã
a ir também, pois ajudou muito. Depois lá em São Tomé o que fazíamos, também tínhamos uma grande empatia, porque desenvolvíamos campos de férias, ajudávamos também as mulheres lá da zona, animávamos as várias missas, percorríamos assim várias zonas e notava-se uma grande cumplicidade no trabalho. Íamos numa equipa, não éramos só as duas, das duas vezes éramos um grupo de 5 pessoas, mas havia uma grande cumplicidade entre as duas. E sobre esta entrada na congregação, como é que foi o processo? Quanto tempo demorou? Há quanto tempo estás na congregação oficialmente? Como disse há bocadinho, o processo da vocação demora o seu tempo. Não é? Primeiramente, gostava de dizer aqui 3 coisas sobre esta questão da vocação. Primeiro, que é um dom, é um presente, não é alguma coisa que eu, pelas minhas capacidades, consegui aqui chegar. Não, o processo é inverso. É este Deus que vem até mim, que me inquieta, que me aquece o coração, que me faz, então, que me chama a esta vocação e que eu, em liberdade, dou a minha resposta. Depois a vocação é centrada no amor. As pessoas às vezes perguntavam-me, então, mas que desgosto de amor é que tu tiveste? Podias continuar a fazer tantas coisas, pois sem ter que ir para a irmã, pois podia mesmo, mas não posso deixar de amar, não posso deixar de me sentir amada por Deus. Portanto, a vocação é um gesto de amor em liberdade. E depois requer discernimento que não pode ser feito pessoalmente só entre mim e Jesus, mas que requer ser acompanhada por alguém. E então, depois de ter vindo do 2º ano que fui a São Tomé, fui falar com o padre da paróquia do Parque das Nações, era a paróquia que frequentava, e, com estas inquietações vocacionais, não sabia bem o que é que o Senhor queria de mim. Eu que até ali sempre soube muito bem o que é que queria da vida, quando sempre soube que queria tirar o curso de desporto, queria vir para Lisboa, estava com grandes questões. E então o padre Paulo encaminhou-me para as irmãs, eram as irmãs que também já lá estavam na paróquia, e passei a ir durante um ano, e assim uns encontros esporádicos, de 2 em 2 meses, e tinha um acompanhamento de discernimento vocacional com uma irmã, para ir... claro que não é a irmã que dá a resposta à minha vocação, mas ela é quase como um espelho daquilo que eu vou sentindo, vivendo, interpelando, questionando, de me ajudar a encontrar balizas para a vocação. E a vocação é um caminho, não é? Eu entrei na congregação em 2014, fiz os meus votos em 2018 e ainda hoje estou em processo de vocação, porque é sempre um caminho até aí, até contínuo. Assinalamos neste domingo Nossa Senhora, comemoramos Nossa Senhora. O que é que são as servas? Qual é a missão da congregação? Nós, as servas Nossa Senhora de Fátima, é uma congregação recente, em 2023 fará 100 anos de existência. Começou em Santarém com a nossa fundadora, a primeira irmã, que é Luísa Andaluz. A nossa congregação tem, ou seja, o carisma da congregação, que é o que define a congregação, todas as várias congregações que existem. O nosso carisma tem muito acentuado esta dimensão da encarnação, ou seja, este Deus que veio ao mundo, que nasceu numa gruta, como estamos daqui a dias a festejar o Natal, e que viveu no meio das pessoas. Então a nossa missão é pequeninas comunidades em vários locais. Por exemplo, eu moro na Ericeira, a minha comunidade somos 6 irmãs, e é ser esta presença de Deus no meio do mundo. Nós não usamos hábito, são poucas as obras que temos como nossas, nós inserimos nas obras que já existem para ser aí esta presença de Deus no meio da humanidade. E temos Maria como este modelo de fidelidade que disse sim desde a primeira hora na anunciação ao anjo e que o verbo começou a ser gerado em si, e que este
sim foi um sim para a vida toda. Ao ler os Evangelhos, no relato da Paixão, vemos em João como Maria está lá de pé junto à cruz. Portanto, Maria, nós temos como lema, eis a serva do Senhor, faça-se em mim segundo a vossa palavra, neste sentido da fidelidade à resposta. Eu ainda quando estava na terceira, durante vários anos, pratiquei natação e o melhor resultado da natação é quando nós fazemos menos tempo. Ou seja, o melhor, o mais, é ser menos. A fidelidade e este modelo de Maria eu vejo muito nesta linha, que é eu vou balizando a minha vocação quando há mais Deus e há menos Rita, como Maria. Maria, a sua fidelidade foi isto, foi ser toda de Deus, foi responder à vontade de Deus a cada tempo e ser menos ela mesma. Nossa Senhora é a imagem central e ou deveria ser a maior influência para o mundo. Esta influência sentes que continua viva nos católicos? Nossa Senhora, e nomeadamente através de Nossa Senhora de Fátima, tem um grande peso na vida dos católicos. Irmos a Fátima é ver pessoas católicas e não católicas a peregrinar para os braços de Maria, Nossa Mãe. O Papa Francisco, quando esteve em Fátima, disse: temos mãe. Esta frase ficou muito célebre e é muitas vezes repetida. E ir a Fátima vê-se muito isto. Muita gente com quem converso, que vem ter comigo, diz muito isto. Maria, ir a Fátima, rezar o terço, pôr-nos aos pés de Maria, é consolador na medida em que nos sentimos protegidos, nos sentimos cuidados, tal como uma mãe faz com o seu filho. E sim, sinto que o papel de Maria, nomeadamente na nossa Igreja de Portugal, pois tem uma marca muito forte, muito vincada. Quantas procissões não se fazem a Nossa Senhora, quantas igrejas não estão dedicadas a Nossa Senhora, e a graça que é Nossa Senhora ter aparecido em Fátima há pouco mais de 100 anos. Ainda vamos vendo homens ingressar os seminários e a serem ordenados. As congregações, essas vão ficando cada vez mais vazias, e vazias aqui no sentido só literal, atenção, com menos pessoas. Com o passar dos anos, a que é que isto se deve? Primeiro também temos que ver isto numa ótica global. Se olharmos para a Europa, nomeadamente para Portugal, sim, de facto, as nossas congregações religiosas, o panorama é de uma grande falta de vocações. Se olharmos a nível mundial, o reflexo já não é esse. As vocações em África estão a crescer muito, as vocações na Ásia, na América Latina, estão a crescer muito. Eu tive, no início deste mês, um encontro a nível nacional com todos os religiosos mais novos, ou seja, que fizeram os seus votos há menos de 2 anos, masculinos e femininos, e éramos cerca de 50, pois desses 50, talvez uns 10 eram portugueses, os outros são estes estrangeiros destes países que estão cá a fazer formação. A nível de Portugal e desta falta de vocações, eu acho que isto é transversal também à realidade que estamos a viver. Há menos vocações como há menos casamentos. Há menos vocações como há menos crianças a nascer. Há menos vocações como há menos pessoas que vão hoje à missa. O sentido da Igreja, do catolicismo enquanto herança herdada da família, pois está-se a reduzir muito menos. Hoje em dia tem-se a Igreja Católica não com o rito de ir à missa ao domingo, não com os sacramentos do batismo e do casamento, mas muito numa linha subjetiva de quando estou aflito, quando preciso de alguma coisa, quando não é que seja, não podemos pôr aqui moralidade de bem ou de mal, mas olhar a falta de vocações na realidade do contexto português é olhar o contexto português na sua situação concreta deste momento e os vários fatores que existem.
Sentes que o papel das mulheres na Igreja ainda não tem o destaque devido ou vives bem com isso? Ainda sinto, ainda há uma grande hierarquização na Igreja. O Concílio Vaticano II bem fala do povo de Deus, já não temos uma Igreja hierárquica, mas circular, em que todos pertencemos à mesma comunhão. Isto, na prática, não se vive assim. Sinto que o papel da mulher, que a mulher tem avançado muito. O Papa Francisco, aqui há uns tempos, levantou a questão das diaconisas, depois essa questão ficou em stand-by, digamos assim, e agora, após o Sino da Amazónia, ele voltou a levantar esta questão e diz que vai voltar a reabrir esse processo. E como é que vês esta tomada de posição do Papa Francisco? Vejo também neste sentido a Igreja está a mudar, como o nosso mundo está a mudar muito. Não é? Hoje em dia, o que hoje é certo, amanhã já não é. O que hoje é um exemplo muito prático. Hoje temos um iPhone 5, amanhã já sai o 6, já há um melhor. Hoje temos a internet 3G, amanhã já há uma internet mais avançada, mais rápida, mais tudo. E a Igreja também tem que acompanhar este ritmo acelerador que a sociedade está a viver, nomeadamente nestas questões existenciais. Acredito que a mulher sempre teve um papel fundamental e é olhar para Maria e ver este papel de cuidadora, de mãe, de serva que está ao serviço. Agora, se calhar temos que olhar para a nossa Igreja e dar mais alguns passos no papel da mulher aqui na vida da Igreja. Rita, tu és... Sim. Não, diga. Tu és uma irmã muito jovem, com um percurso bastante diferente daquele que é habitual, digamos assim. Como é que é o teu dia-a-dia? Como é que é o dia-a-dia de uma irmã nos dias de hoje? Olha, eu, como disse, vivo aqui na Ericeira, numa comunidade de 6 irmãs. De facto, sou a mais nova, tenho 29 anos. A irmã a seguir a mim mais nova tem 69 anos. 40 anos a mais do que eu. E a mais velha aqui em casa tem 92. Ou seja, há uma grande diferença de idades, há uma grande diferença de culturas, há uma grande diferença de educação que é vivida. Mas o que nos une é Jesus e esse grande centro que nos une afasta todas estas diferenças que às vezes nem se faz sentir. Como também já tinha dito, a nossa congregação tem muito esta dimensão da encarnação. Então, nós somos 6 irmãs, vivemos aqui na Ericeira, temos uma creche, um jardim de infância a nosso encargo. Então, o meu dia vai-se dividindo entre a comunidade. Nós temos orações que fazemos em comum, de manhã, ao fim do dia, oração pessoal também, porque a vocação, tal como o casamento tem que ser alimentada, depois também precisa deste tempo de intimidade, de oração, de estar com Jesus. Depois, o trabalho então aqui no nosso centro, que é o Centro Social da Ericeira. Como disse, quando vim para a faculdade, tirei o curso de desporto. E o senhor depois, uns anos mais tarde, quando me chama a uma vida de consagração religiosa, chama-me inteira, chama-me com tudo aquilo que eu sou. Então, neste momento, aqui no Centro Social da Ericeira, entre muitas outras funções que vou fazendo de logística, de trabalho de secretaria, na parte da comunicação, de encontro com os pais, um grande bloco que ocupa a minha semana é um projeto que iniciei aqui, que se chama Põe-te a Mexer com Jesus, que se realiza todas as semanas. São aulas de educação física para crianças dos 3 aos 6 anos, mas sempre com um imaginário de Jesus. Ou seja, no fundo tem as aulas de educação física, mas já é um despertar da fé, no sentido em que há sempre ou conto uma parábola de Jesus, ou agora vamos entrar no Advento, neste caminho que fazemos até ao Natal, sempre com uma dimensão física. Há uma imagem de Jesus no ginásio, e eles já sabem que
que não é só uma aula de educação física, porque o nosso amigo Jesus também está. A par disso, como sou uma irmã, como fiz os votos em 2018 e ainda estou em processo de formação, porque estes meus primeiros votos não são votos definitivos, são temporários, a formação ainda é um pilar muito importante nesta minha fase, então estou a tirar ciências religiosas na Universidade Católica, onde vou várias vezes a Lisboa para os estudos. Como é que a família que esperava, que foi levar ao aeroporto uma futura atleta, professora de Educação Física, e como é que acolhe esta notícia de que te queres tornar irmã? Como é que foi todo este processo? O próprio grupo de amigos, que toda a gente na Terceira conhece e que são muitos, como é que as pessoas que te rodeavam receberam esta notícia? Tive reações de todo o tipo, não é? Sinto que uma coisa muito bonita é que ninguém me rejeitou, ninguém me veio dizer que eu estava doida, o que é que estava a fazer à minha vida. Apesar de diferentes reações, senti uma grande aceitação por todas as pessoas. Este processo de aceitação pode demorar mais ou menos tempo, não é? Lembro-me quando contei à minha mãe, ela muitas vezes dizia: Rita, mas que ideia é que foste ter? Eu dizia: mãe, isto não é uma ideia. A vocação não é uma ideia. A vocação é um chamamento ao qual se responde. Também dizer que as pessoas que estavam mais próximas de mim, a minha mãe, os meus pais, os meus irmãos, o meu grupo de amigos assim mais próximo, já ia notando, não é? Muitas vezes aos fins de semana, depois já não saía à noite, já não estava muito com eles, porque era em encontros com as irmãs, em atividades na paróquia, e já iam quase dizendo: tu qualquer dia já vais para a irmã, porque passas lá tanto tempo. E eu não ia negando, não é? Também não ia dizendo que sim, mas não ia negando. Então senti assim uma grande aceitação. À medida que o tempo vai passando, desde que, apesar do início ser uma aceitação, mas com muitas resistências da parte das pessoas, mas também dada se calhar a mudança drástica de ser uma Rita, e agora esta Rita que saía, que fazia tantas outras coisas, vai entrar para as irmãs, foi assim uma mudança drástica. Mas como também já passaram 5 anos desde que entrei, as pessoas também vão conhecendo um bocadinho melhor a minha vida, a minha família vai me visitar várias vezes, passam cá alguns dias, vão conhecendo as irmãs, vão percebendo o ritmo de vida, vão vendo também a minha realização pessoal, mas não no sentido das minhas capacidades, no sentido que Deus age em mim e o quanto isso me torna plena, me torna feliz, e então hoje em dia tem uma grande aceitação e até gosto da minha vocação. Voltar aos Açores seria uma opção? A congregação, as servas de Nossa Senhora de Fátima, já tiveram casas nas Flores, já tiveram uma casa em Ponta Garça, em São Miguel. Neste momento não temos nenhuma casa, também dada a falta de vocações, temos fechado algumas casas em Portugal e fecharmos as casas nos Açores. Voltar aos Açores seria a opção se a congregação das servas de Nossa Senhora de Fátima, e se a missão assim o exigir, de abrirmos uma casa nos Açores, pois teria muito gosto em aí voltar. Como a minha vida já foi entregue a Deus nesta congregação e nós vivemos em comunidade, se nós não abrirmos nenhuma casa nos Açores, só de férias, só irei aos Açores de férias. Um dia mais tarde, em que as mulheres sejam ordenadas sacerdotisas, seria uma opção seres ordenada sacerdotisa? Primeiro, não sei se isso acontecerá, e se por acaso acontecerá, penso que ainda demorar bastante tempo e certamente já não estarei por cá. Já não será para a tua geração? Já não será para a minha geração, acredito que não, acredito mesmo que não. Mas dizer também que a nossa vocação, enquanto que os sacerdotes é um sacramento, não é? Um sacramento da ordem,
a vida religiosa não é um sacramento, é um aprofundamento no sacramento do batismo, é um aprofundamento de sermos filhas de Deus. Por isso é que nos tratam por irmãs, porque como somos filhas de Deus, somos irmãs de toda a gente. E então, a vida religiosa o seu enfoque, o seu objetivo, digamos assim, não é tanto o sacramento, mas é este sublinhar, aprofundar, tornar real o sacramento que já existe, que é o sacramento do batismo, e é aí sermos filhas de Deus. Não precisamos de mais, digamos assim, não precisamos de mais um sacramento da ordem. O sacramento do batismo, por si só, é a expressão plena da vocação à vida religiosa. Na tua ilha há um santuário de Nossa Senhora da Conceição que hoje está em festa. Como é que gostarias que os teus conterrâneos vivessem e sentissem este dia de Nossa Senhora da Conceição? Se aí estivesse, gostaria de ver esse santuário cheio de pessoas, de crianças, de idosos, de famílias, a irem depor a Maria, este modelo, o que celebramos neste dia, esta Maria concebida sem pecado, para depois gerar o seu filho Jesus, que primeiro uma grande adesão a esse santuário, no sentido de peregrinação, no sentido de que estamos a caminho e de que alguém que já caminhou plenamente e que pode ser modelo para as nossas vidas. E encontrar Maria se é modelo para nós, servas Nossa Senhora de Fátima, através do seu sim que deu, Maria é modelo para todos os cristãos. É modelo de família, enquanto na Sagrada Família, enquanto na sua vida com José e de educação ao seu filho Jesus. Temos os Evangelhos da Infância, em Lucas e em Mateus, que nos relatam isso. Maria é aquela que acompanha, que cuida, que está presente, e isso também para os idosos, para as pessoas mais velhas. Maria é aquela que nós nos podemos colocar debaixo do seu manto misericordioso e que acolhe todos. É assim que Jesus é a nossa meta. Chegar a Jesus por Maria é o caminho seguro para aí chegar. Rita Ornelas, o que é que tem preparado para pôr em prática? Que sonhos ainda lhe faltam concretizar? O meu grande sonho, digamos assim, é ser fiel a este grande chamamento que o Senhor me faz de uma vida total, plena, só e para sempre para Ele. Este é o meu grande sonho. Nós fazemos a vida religiosa caracteriza-se pela emissão dos 3 votos, o voto da castidade, pobreza e da obediência, e vividos numa comunidade, não vivemos sozinhos. O voto da obediência tem muito isto, que é fazer a vontade de Deus, sabendo que essa é a minha grande vontade, no fundo. Não é outra, não é distinta da minha, mas no fundo que a vontade de Deus, no mais profundo de mim, é a minha vontade. Eu não vim para a Ericeira por uma escolha, eu vim pela missão, assim exigir através das minhas superioras, acharem que era necessário vir para a Ericeira. Estou cá até for necessário, depois irei para outra comunidade dentro ou fora de Portugal. O meu grande sonho é isto, é continuar a responder à vontade de Deus através das nossas superioras, na que for a minha vida. E o meu grande sonho é ser fiel a este grande chamamento do Senhor. Claro que em formas práticas, pois, antes de entrar na congregação, a missão que fiz em São Tomé foi um ponto muito impulsionador para a minha vocação e ficou muito este bichinho missionário de partir para além de Portugal e que ainda hoje continua. Rita Ornelas, que bonito testemunho este seu sobre a vida religiosa. É importante que os mais jovens também vão dando este testemunho e perceber que as pessoas reais também têm vocações. Obrigada por ter sido nossa convidada neste Igreja Açores e a sua região e a sua ilha particularmente. Envio-lhe um grande beijinho e um grande abraço. Obrigada por ter estado connosco.
Muito obrigada também. O Igreja Açores regressa na próxima semana com mais um convidado especial e com mais atualidade da Diocese de Angra. Igreja Açores, o programa com a atualidade da Diocese de Angra para ouvir ao domingo, ao meio-dia, na sua Antena 1 Açores.